quando eu decidi me posicionar, que tudo mudou. E quando eu falo de posicionamento, eu não tô falando somente de posicionamento nos negócios, não, tá? Eu tô falando de posicionamento na vida. Se a gente não se posicionar, a gente não vai colher mudança, muito menos transformação. Teve um dia em que eu comecei a me sentir super desmotivada, desanimada, estressada, eu me irritava à toa, não tinha tempo para nada. Eu achava que produzia, mas no fim eu produzia coisas que não me acrescentavam e que só tomavam o meu tempo. E aí chegou uma altura em que eu falei assim, não, eu já não aguento mais viver assim, eu preciso me posicionar. E quando eu falo de posicionamento, eu tô falando de seguir o que Deus determinou para minha vida, seja na minha vida pessoal ou nos meus negócios. Viver com Deus não é fácil, mas eu garanto que é a melhor escolha que você pode fazer na sua vida. Quando eu decidi me posicionar diante de Deus para ter mais ligação com Ele, para ter mais intimidade, tudo começou a melhorar. Mas a gente sabe que antes de colher, a gente precisa fazer o plantio. E o plantio nem sempre vai ser fácil. Ele vai ter muitos desafios, a gente vai precisar molhar e sem ver resultados, sem ver frutos. Hoje eu tô passando pelo processo de plantio na minha vida, porque eu sei que a colheita em breve vai chegar. Mas tudo isso porque eu decidi me posicionar. Eu decidi cuidar mais de mim, cuidar mais do meu negócio. E eu comecei buscando ajuda. Além de ter Deus como meu mentor, eu comecei buscando uma mentoria para fazer parte. Até porque eu me vi num limbo de eu tenho muito conhecimento, mas eu não sei o que fazer e como aplicar esse conhecimento. Eu já entendi que eu entendo muito, claro que a gente sempre pode aprender mais, mas eu cheguei no momento em que eu falei, cara, eu já sei muita coisa, eu preciso fazer algo com isso. Não adianta ficar só com toda essa informação guardada aqui na nossa cabeça, né? A gente precisa colocar em prática. E foi aí que eu decidi entrar para a mentoria, como eu falei, e ter ali uma mentora para me guiar durante todo esse caminho, durante todo esse processo. Fazer parte de uma mentoria me mostrou que eu preciso sim estar alinhada ao ambiente que eu desejo pertencer. O que isso significa? Consequentemente, se a gente está em um ambiente que não nos favorece, a gente não consegue se posicionar. E foi o que aconteceu comigo também. Eu sempre tive 100% de garantia na minha técnica. Além de ser uma técnica validada, eu já sou profissional na área da estética há mais de 6 anos. E por muito tempo, por falta de posicionamento, por me colocar em lugares que não favoreciam o posicionamento de uma profissional de valor, eu não conseguia valorizar o meu trabalho. Então, eu não conseguia chegar para uma cliente, chegar para uma profissional e falar assim, olha, a minha técnica é 100% validada, a minha formação custa quase 900 euros e é isso. Se você quiser, vamos. Se você não quiser, tá tudo bem, a sua hora também vai chegar. Eu não conseguia ser essa profissional, eu tinha medo, justamente porque eu não conseguia me posicionar da maneira certa. E depois de decidir iniciar na mentoria, em que eu já consegui organizar mais ou menos a minha vida, eu decidi me posicionar diante de Deus. Eu falei assim, Deus, eu quero fazer o que o Senhor Deus quer que eu faça. Basicamente isso. Eu vivi várias experiências estando em ambientes que não me favoreciam. E uma das coisas que eu me posicionei foi, eu não vou ir para outro lugar a não ser o meu estúdio. Que em breve eu venho contar aqui e compartilhar essa novidade com vocês. Mas eu falei assim, Deus, eu preciso que o Senhor Deus me direcione. Me manda aí o que eu preciso fazer e vamos embora. Apesar de não ser fácil ter Deus como centro de tudo. Mas eu garanto que é a melhor escolha que a gente pode fazer. Hoje eu vejo a minha vida com outros olhos, sabe? Claro que em vista da vida que eu tinha antes, eu vejo muitos mais desafios, muitas situações que eu não tinha sensibilidade de perceber, sonhos, enfim. Várias situações começam a acontecer, mas eu acho que quando a gente decide se posicionar em Deus, falar assim, Deus, vem, você é meu sócio, vamos organizar aqui as coisas, a minha vida, o meu negócio. Chega uma hora em que tudo vai começar a fluir, até porque Deus, Ele quer que a gente desfrute do melhor que Ele colocou aqui nessa terra. Mas sabe o que é mais louco? Não sei se essa é a palavra. É você ver tudo que você faz, todo o cansaço, todas as tarefas, e no fim você ainda se sentir carregada. E sabe o que é ainda mais louco? Apesar de todas as tarefas, todas as coisas que a gente precisa fazer durante o dia, a vida de empresária, enfim, mãe, esposa, ainda mulher, ainda tem tempo pra mim. No fim do dia eu falo assim,
Senhor, obrigada por me sustentar até aqui. É literalmente essa sensação que eu tenho. Tudo mudou quando eu decidi deixar a minha capa para trás. A capa de uma Viviane procrastinadora, que queria, mas que não fazia o suficiente da maneira que era para fazer. E é literalmente de 100%. Mas é 1% todos os dias. Se a gente conseguir contribuir com 1% todos os dias e fazer literalmente ali o nosso 80-20, né? A gente consegue colher muitos resultados, tendo uma vida muito mais organizada, com muito mais tempo e produtividade. Hoje eu tenho 2 mentores, a realidade 3. Eu tenho Deus como meu mentor principal, quem me guia, quem me direciona. Eu tenho meu marido que coloca a minha cabeça no lugar, que me aconselha, que também puxa a minha orelha. E eu tenho a minha mentora Érica, maravilhosa, que consegue organizar todo o meu negócio e falar assim: Viviane, é por aqui que a gente deve ir agora. Viviane, você tá no caminho certo, continua. E ainda fazer parte de uma mentoria é acessar ambientes que eu não acessava antes de estar dentro de uma mentoria. Então eu falo, quando a gente fala de se posicionar, também tem a ver com isso. Eu decidi me posicionar e buscar a minha mudança em várias áreas e aspectos da minha vida, a minha mudança espiritual, a minha mudança profissional, né, modificando e alavancando o meu negócio, a minha mudança comigo mesma. Eu decidi voltar para academia, me alimentar muito melhor. Então são pequenas coisinhas, são pequenos detalhes que, quando a gente decide se posicionar e fazer diferente, conforme o tempo passa, a gente consegue colher frutos, sim. Mas toda essa mudança aconteceu quando eu decidi me posicionar. E se tem uma palavra para finalizar esse vídeo de hoje, é: posicione-se, porque você é a única responsável pela sua vida. Não adianta a gente jogar a culpa da nossa falta de posicionamento em outras pessoas. Ah, mas que eu não consigo. Ah, mas que eu tô num ambiente que não é bom. Ah, mas que é isso, que é aquilo, que eu não tenho recurso, que eu não... Não adianta. É se posicionar e fazer com que a gente tenha em mãos hoje. E eu decidi seguir a minha vida com Deus apesar dos desafios. Eu decidi me posicionar diante dele e falar assim: Deus, é o Senhor quem vai direcionar a minha vida a partir de agora. Então, se você ainda não se posicionou em qualquer área da sua vida, posicione-se.